O nome da mensagem que quero pregar é A Cegueira de Saulo e a Visão de Paulo. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 22, Paulo, ele faz um discurso em sua defesa. Paulo, ele vai relembrar quem ele era antes de se converter a Cristo Jesus. Saulo de Tarso, o jovem Saulo de Tarso, da tribo de Benjamim, israelita. Em Atos capítulo 22, verso 3 diz assim: quanto a mim, sou varão judeu, nascido em Tarso da Cilícia, criado nesta cidade aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais. Quem era Saulo de Tarso? Saulo de Tarso nasceu em Tarso da Cilícia. Tarso da Cilícia pertencia à Turquia. Saulo de Tarso tinha 3 cidadanias: a cidadania de Tarso, a cidadania natural de Tarso, a cidadania de Israel, Jerusalém, e a cidadania romana, que eram documentos que Saulo ele tinha acesso, documentos emitidos para que ele pudesse, através do sacerdote, através do sumo sacerdote, ter acesso às províncias daquela época. Saulo de Tarso, criado aos pés de um dos homens mais sábios e inteligentes daquela época, criado aos pés de Gamaliel, quando criança, quando pequeno. Saulo, levado para Jerusalém, nascido em Tarso da Cilícia, levado para Jerusalém desde bebê, e foi criado aos pés de um tutor, aos pés de Gamaliel. Ali, Saulo foi instruído por Gamaliel em tudo que concerne as leis religiosas, as leis mosaicas, as leis que os israelitas praticavam no templo. Saulo de Tarso foi crescendo em uma religião chamada os fariseus. A palavra fariseu significa separado. O grego parash, os separados. Para os fariseus, diante de Deus Pai, de Deus Yahvé, para os fariseus, para eles eram um povo totalmente diferente e escolhido pelo Criador, pelo Deus Todo-Poderoso. Os fariseus, eles eram fervorosos nas leis mosaicas, eram zelosos por todas as tradições judaicas. Os fariseus, eles eram extremamente religiosos. Saulo de Tarso, porém, espiritualmente, ele era cego espiritual. Em Atos capítulo 22, diz que ele era instruído em toda a lei dos patriarcas de Israel. Saulo de Tarso era zeloso. No verso Atos 22, verso 3, diz que ele era zeloso por Deus, porque assim pensava todos os fariseus, que eles eram zelosos pela lei de Deus. Mas tem um porém. Saulo de Tarso, um homem extremamente inteligente,
Saulo de Tarso com 3 documentos de cidadania. Saulo de Tarso tinha todo o prestígio dos sacerdotes do judaísmo. Saulo de Tarso, criado aos pés do homem mais sábio da época, que era Gamaliel. Saulo de Tarso, um jovem que cresceu em todas as tradições, em todos os caminhos do judaísmo. Saulo de Tarso, porém, era cego e espiritual. E Saulo de Tarso, ele foi seduzido por uma ambição. Saulo de Tarso foi seduzido em uma ambição de tentar frear um novo caminho que estava nascendo, que era o caminho chamado os cristãos, ou seja, o cristianismo. O cristianismo crescia em Jerusalém, na Judéia, e Saulo, juntamente com os sacerdotes, eles ficaram enraivecidos, eles ficaram odiosos, eles ficaram totalmente transtornados por causa do caminho que estava nascendo, o caminho que era os cristãos. Saulo de Tarso respirava ódio. Saulo de Tarso respirava muita soberba no coração. Saulo de Tarso pegou um documento do sumo sacerdote para poder fazer uma grande perseguição aos cristãos. E Saulo de Tarso começou a perseguir a igreja de Jesus, a igreja de Cristo. Saulo de Tarso mandava prender os cristãos. Saulo de Tarso mandava matar até mesmo muitos cristãos. Um certo dia, ele pediu documento ao sumo sacerdote para poder ir para Damasco a exterminar o caminho chamado os cristãos. E Saulo de Tarso, ele ia para Damasco. Até então, ele teve um encontro com Jesus, à luz do raiar, ao meio-dia. Saulo de Tarso, ele teve um encontro com Jesus, e ali ele foi julgado por terra. Seu rosto teve que descer à terra, e ali Saulo de Tarso, ele ficou cego, ele ficou abatido, ele ficou miseravelmente abatido, e aquele nome que ele mais odiava, o nome que ele mais perseguia, era esse nome, Jesus de Nazaré. E a pergunta de Saulo para aquela voz: quem é, Senhor? E a voz diz para Saulo: eu sou Jesus de Nazaré. E Jesus diz para Saulo: vá à rua direita, vá e encontrarás Ananias, meu servo que morava. Ananias morava em Damasco, para que Ananias pudesse vir colocar as mãos em Saulo, porque Saulo estava miseravelmente cego. Ele estava cego fisicamente, ele ficou 3 dias cego, mas também ele era cego anos e anos. Muitas pessoas têm diploma, muitas pessoas têm faculdade, muitas pessoas têm dinheiro,
Muitas pessoas têm riqueza, estão cego espiritual, estão cego e morto. Assim era a condição de Saulo de Tarso. Todos os diplomas de Saulo de Tarso, toda a cidadania de Saulo de Tarso, toda a posição que ele ocupava no judaísmo foi caído por terra. Saulo de Tarso, ele era cego espiritual e cego por 3 dias, porque agora, ali na rua direita, ali em Damasco, Saulo de Tarso agora, ele vai receber a verdadeira visão. Agora, Saulo de Tarso, ele vai receber o nome de Paulo, a visão de Paulo. Paulo significa pequeno. Há algumas colocações dos estudiosos a respeito do nome de Paulo. Uns dizem que Paulo, por ser o significado da palavra Paulo, pequeno no latim, Paulo quis ser chamado de Paulo porque agora ele convertido, ele se sentia pequeno e por isso ele trocou o nome para Paulo. É uma das teses dos estudiosos. Mas eu fico com a tese de que Paulo trocou o nome para Saulo trocou o nome para Paulo, porque a cidadania do nome de Paulo no latim, ele poderia entrar em todas as províncias daquela época com o documento, a cidadania romana e com o nome latino, o nome romano. Então, por isso, Saulo trocou o seu nome para Paulo. Agora, já não é a cegueira de Saulo, mas sim a visão de Paulo, considerado a maior estrutura doutrinária da igreja cristã. Saulo agora, ele é um instrumento para fazer a igreja de Jesus sair de Jerusalém, sair da Judéia, sair de Israel e se propagar pelo resto do mundo daquela época. Saulo, então, ele começou a fazer suas viagens missionárias, a estabelecer igrejas. Quando Atos capítulo 13, a primeira viagem missionária de Paulo, ele começa a estabelecer a igreja na região da Ásia Menor, Chipre, Salamina, Pafos, que era cidades de Chipre. Ali foi estabelecida as primeiras igrejas da Ásia. Depois, Paulo, ele entrou na Ásia, ali na Galácia, ali naquelas cidades Icônio, Listra, Derbe, Antioquia da Pisídia. Ali também foi estabelecida igrejas pela a visão missionária, a visão espiritual de Paulo. Paulo já não era o cego, Paulo já não era aquele cego anteriormente, Saulo de Tarso, mas agora Paulo, aquele que tinha as chaves dadas pelo Senhor Espírito Santo para estabelecer a igreja. Mais tarde, a igreja do Senhor Jesus vai entrar na região chamada Macedônia. Pela primeira vez, a igreja na Europa foi fundada em Filipos, Atos capítulo 16, pelo ministério de Paulo. Paulo agora, a visão de Paulo é a verdadeira visão missionária, a verdadeira visão de um homem salvo, a verdadeira visão de um homem que dedicou toda a sua vida para Jesus. Em final da sua carreira, em 2 Timóteo 4, verso 7, Paulo diz assim: combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé.
Então, Saulo de Tarso, homem cego. Saulo de Tarso, morto espiritual. Paulo, homem vivo para Jesus, homem que pregou, que foi um verdadeiro servo de Deus. Paulo já não é mais cego, mas sim tem a visão. Eu deixo essa palavra, se inscreva aí no meu canal, dá um like aí, faça essa mensagem se expandir. Obrigado pelo carinho. Eu vos abençoo em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém.